Todos. Namastê, Herbert. Namastê, muita paz. Então, hoje a gente vai fazer a leitura, né, e reflexão do capítulo 14, né? Um capítulo, né, que particularmente eu estava até conversando com o Herbert, né, eu gosto muito, né? É o capítulo 14 e eu acho que o capítulo 10 são, assim, na Bhagavad Gita, um dos meus preferidos, né? E esse capítulo eu gosto tanto, né, que eu até fiz um vídeo à parte, né? Para quem ainda não viu, né, vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem assistir lá, né? Antes de vir para esse vídeo, tá certo? Porque vai ajudar no entendimento do que vai ser abordado aqui, né? Assim, um conhecimento um pouco assim complexo, né? Mas através da nossa reflexão a gente vai tentar chegar a um entendimento, né, em comum, né? Então, eu vou iniciar aqui, Herbert. Tu quer fazer a leitura do verso 1 ou 2? Que eu separei aqui o 5 para iniciar. Tá, eu vou falar um pouquinho do 2, então. No 1, o Krishna ele só diz que ele vai passar um conhecimento ainda mais profundo pro Arjuna, né? E aí no 2, ele vai falar sobre as pessoas que alcançam, né, esse entendimento desse conhecimento que ele vai passar. Então ele fala que, tendo alcançado esse conhecimento supremo, né, nós vamos nos unir com essa energia, com esse todo, com esse Deus, né? No caso aqui ele fala se unir com ele, né? Entrando no seu ser. E aí ele diz o seguinte, que aqueles que atingirem esse estado não renascerão mais, né, neste mundo, não, a dissolução deste universo não tocará essas pessoas, então as pessoas não vão sofrer quando esse universo deixar de existir, né? E quando for criado um novo universo, essas pessoas também não farão parte deste universo novo, porque elas alcançaram esse estado de libertação, né? Então, nesse novo processo, elas vão poder ficar de fora, né, de toda essa criação, né, Bruno? Vão existir sem fazer parte do universo material. E aí eu já passo para você, Bruno. Em muitos capítulos, o Krishna sempre inicia falando que vai transmitir um conhecimento superior, né? Aí, quando tu fez a leitura agora, eu falei de novo, né? De novo. O que acontece é que é como se ele visse que o Arjuna estava mais capacitado, né? E fosse transmitindo cada vez um conhecimento mais profundo do que o outro, né? Complementares, mas cada vez assim, se aprofundando, né? Em um determinado aspecto, né? Mas quem está acompanhando desde o início, né, vai perceber que, assim, vários capítulos vai falar isso, né? Vou transmitir um conhecimento agora, né, sabe? Então, muitas vezes inicia assim, né? Mas eu entendo que, na verdade, é como se fosse um conhecimento fragmentado, né? Então, conforme o Arjuna vai se capacitando, né, ele vai avançando, né, cada vez mais, né? Como também é o nosso caso, né? Tem muitos assuntos, né, que muitas vezes a gente não entende, né, inicialmente, né? Mas com o tempo, né, como é que eu posso dizer? Com o nosso desenvolvimento, a gente consegue compreender mais coisas, né? Então, sabe? Então, eu entendi mais ou menos assim. Não sei se tu já tinha parado para prestar atenção nisso. Sim. Eu só citei de novo para dar aquela, né? Para introduzir mesmo no capítulo, né? Mas é o que você falou, ele sempre fala, né? Ele sempre fala, agora eu vou te transmitir algo a mais, né? É como você disse, é como se fosse um aprendiz que está cada vez mais evoluindo, né, nessa jornada desse conhecimento, né? E aí ele vai falando, agora que você já entendeu aquilo, eu vou te passar outra coisa, né? E aí ele vai seguindo, é mó barato. Aí foi bom tu ter separado dois para ler, né? Porque eu já ia passar batido, né? Porque quase todo capítulo ele fala assim, poxa, eu não vou ler de novo, né? Mas foi bom que ajudou nessa reflexão, né? Sim. Então bora lá, né? O verso 5. A natureza material consiste em 3 modos qualitativos: bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, ó Arjuna de braços poderosos, a entidade viva, eterna, condiciona-se a esses modos. Então aqui ele vai falar que existem 3 energias, né, conectadas à natureza, né? E quando a alma encarna, né, ela vai acabar sendo influenciada a uma dessas energias, né? Antes da gente continuar, eu queria explicar o seguinte, né? Na nossa vida, a gente sempre vai estar, como é que eu posso dizer, circulando essas energias. A gente nunca vai estar estático em um, né? Então a gente pode estar em um momento no modo da bondade, né? Do conhecimento, né? Mas outra hora a gente vai descer na roda e pode ir para o modo da paixão, né? Que seria conectado ao desejo, né? À ansiedade, né? À cobiça, né? Pelos bens.
e outra hora a gente pode ser conduzido ao modo da ignorância, né? Ou a ilusão, né? Que seria esse esquecimento daquilo que nós somos, né? Dificilmente uma pessoa ela vai ficar sempre no mesmo, tá certo? Então são três energias que vão estar sempre se movimentando uma para a outra, né? É claro que das três, né? Como o Cristian vai falar aqui, né? Dessas qualidades, né? A ideal é o modo da bondade, né? Onde realmente os seres conseguem se elevar e pensar mais nos outros, né? E pensar mais no conhecimento do que em si mesmo, né? Agora, dificilmente você vai encontrar uma pessoa assim, né? Que se mantenha assim o tempo todo, né? Porque a gente está sempre oscilando, né? Então, isso é uma coisa aí que eu acredito que todo mundo vai notar, né? Mas bora lá, né? Verso 6. Ó pessoa virtuosa, o modo qualitativo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aquele que estão situados neste modo condiciona-se a uma sensação de felicidade e conhecimento, né? Então, dos três, né, esse aqui é o ideal, né? Esse aqui é o ideal, mas que já está bem claro, né? Quer comentar, Herbert? Não, segue até o final dessas qualidades, aí depois eu faço um comentário que o meu está um pouco diferente. Beleza. Verso 7. O modo qualitativo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados, ó filho de Kunti, e por causa disso a entidade viva corporificada está presa às ações materiais. Olha aqui que ele fala, né, que o modo da paixão, né, ele acaba conduzindo a desejos ilimitados, né, ou seja, nunca tem fim, né? Então o indivíduo sempre passa a querer mais, sabe? Sempre querendo mais. Então nunca tem fim, tá certo? Então esse aqui é o modo da paixão, né? Tem um nomezinho em sânscrito, né? Mas eu achei melhor falar a tradução. Os três seria Satya, Tamas e Rajas, né? Então aqui eu estou falando a tradução para facilitar a compreensão, né? E o verso 8. Ó filho de Bharata, fica sabendo que no modo qualitativo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas corporificadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono, que atam a alma condicionada, né? Então esse aqui seria o modo da ignorância, né? Nas tradições orientais, né, o grande causador do sofrimento é a ignorância, né? Mas é a ignorância em relação à nossa real natureza, né? Então as pessoas passam a esquecer aquilo que são, né? Passam a ser condicionadas pelo modo da paixão, né? E ludibriadas, né, pela ilusão da vida, né? Passam a cobiçar as coisas, né? E cada vez mais distante de si mesmas, né? Então isso acaba trazendo sofrimento, né? Isso a gente vê na doutrina do Buda, né? Vê na doutrina assim, do Lao Tzu, né? Assim, de grandes mestres falavam sobre isso, né? Sobre essa questão da ignorância, né? Mas lembre-se que a ignorância é sobre aquilo que a gente realmente são, né? Porque a gente fica tão condicionado nessas energias que a gente se esquece, né? A gente não sabe mais o que é, né? Fica perdido, né? Aí tu quer falar agora, Herbert? Ou eu posso seguir? Quero. Não, beleza. Deixa eu falar um pouquinho. Então, como o Bruno falou, essas qualidades, né? São 3 palavras aí em sânscrito, né? Sattva, Rajas e Tamas, né? E elas têm diversas traduções, né? Então, no do Bruno aí tá de um jeito, no meu aqui tá de outro. No meu tem até as diferentes traduções aqui, viu, Bruno? O Sattva, por exemplo, ele fala equilíbrio, ritmo, harmonia, sabedoria. O Rajas, ele fala atividade, movimento, emoção, ambição. E o Tamas, ele fala estabilidade, resistência, inércia, obscuridade ou ignorância. Né? E assim, eu separei aqui, né, o que eu achei assim que fazia mais sentido e que talvez ficaria mais fácil aí para a gente entender, né? Então, o primeiro que o Bruno falou, que é aquele que eleva o ser, seria sabedoria, conhecimento, né? Mas não só o conhecimento intelectual, aquele conhecimento experimentado mesmo, né? Que a gente já até conversou em vídeos anteriores, né, Bruno? Que é esse conhecimento que traz um entendimento profundo, né? Que seria a sabedoria. Depois vem a emoção, que é o que o Bruno estava falando aí, que são dos desejos, né? De sentir e tal. E por último aí, o Tamas, que é a ignorância, que seria essa falta de conhecimento, essa falta de vontade, né? Eles associam aqui em alguns versos até com preguiça, né, Bruno? Né? Que é a falta de ação. Então, essa pessoa que vive nesse estado aqui é a pessoa que mais vai sofrer, né? Porque
ela vive a ilusão, né? Ela vive completamente desconectada de tudo, né? Não tem nem os prazeres do que seria as emoções, né? Que as emoções têm os negativos e os positivos, né? Nem isso ela não satisfaz essa pessoa, ela vive totalmente desconectada, né? E, bom, aí agora o Bruno vai seguir aí, né, Bruno? Uhum. Se quiser comentar algo também, pode te falar. Muito bom, Herbert. Então, essas energias elas vão ter vários desdobramentos, né? O Herbert acabou citando, né? Então é como eu disse, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que ela mantém um padrão, né? Porque a gente está sempre oscilando, né? E isso vale para todo mundo, né? É algo que faz parte da energia dessa natureza, né? Mas para quem assistiu o vídeo que eu deixei aqui na descrição, né? Vai entender, né, que o conhecimento ele vai estar justamente conectado a você, como é que eu posso dizer, separar, né? Essas energias e entender o que é você, né? Que está totalmente além de tudo isso, né? A gente sente essas influências, né? É normal, né? Faz parte da energia assim, material, né? Mas a partir do momento que você compreende aquilo que você é, né? Você pode até sofrer, né? Mas só que de uma forma diferente, né? Você tem um conhecimento, né? Sim. Você vai entender que são instrumentos para você experimentar a matéria, né, Bruno? Uhum. Você vai entender isso e vai ver tudo isso com outros olhos. E por mais que você sinta, né? Porque a gente não deixa de sentir, estando conectado ao corpo, né? Aquilo não vai te afetar tanto como afetaria, por exemplo, uma pessoa que vive na ignorância, né? Para aquela pessoa, o sofrimento vai ser muito maior por falta de compreensão, né? Por falta de entendimento de que ela realmente é. Todos nós tivemos já uma fase assim, né? Obscurecida, né? Sim. Onde a gente não sabia o que era, né? Totalmente perdido, né? E é muito comum a gente ver na adolescência também, né? Jovens assim perdidos, né? Não tem assim contato consigo próprio, né? Pelo menos alguns, né? Não estou generalizando, né? Mas assim é muito comum, né? E a fase da paixão, né? Quando a gente começa a cobiçar, né? Vem a energia sexual, né? Movimentando, né? Os instintos, sabe? Então eu percebo que é essa oscilação o tempo todo, né? Mesmo uma pessoa já numa fase... Essa cobiça é a ganância também, né? Não só os desejos sexuais, mas materiais também, né? Porque o sexual não deixa de ser um desejo material também, né? Aí, deixa eu ver. Eu acho que agora... É o 9. É o 9, né? O modo qualitativo da bondade condiciona o homem à felicidade. A paixão o condiciona à ação fruitiva, enquanto que a ignorância, cobrindo seu conhecimento, o ata à loucura. Olha que coisa interessante. Eu não vou nem comentar, que já está bem claro, né? Aqui o Herbert até mencionou, né, sobre essa questão do modo qualitativo do conhecimento, né? Traz felicidade, né? Enquanto os outros geram a confusão, né? Aí vem o 10 agora. Às vezes, o modo qualitativo da bondade se torna preeminente, ou seja, dominante, né? Derrotando os modos da paixão e da ignorância. Em certas ocasiões, o modo da paixão sobrepuja a bondade e a ignorância. Em outras, a ignorância derrota a bondade e a paixão. Dessa maneira, há sempre uma competição pela supremacia, né? Então aqui o Krishna está falando exatamente o que a gente vem conversando no início, né? Então, sempre um vai estar mais dominante, né? Mas não quer dizer que ele vai permanecer, né? Ora, o outro vai sobrepujar e vai ficar tomando o controle, né? Aí fica nessa luta constante, né? Isso vale para todo mundo, né? Quer comentar, Beto? Não, pode seguir. O 11 agora, né? As manifestações do modo qualitativo da bondade podem ser experimentadas quando todos os portões do corpo são iluminados pelo conhecimento. Esse verso aqui eu entendi da seguinte forma, Herbert, é como se o ser ele expressasse luz por todos os seus canais, tanto na fala, né, na visão, sabe? Porque tem aquelas pessoas que muitas vezes escutam algo ruim e compartilham com as outras pessoas, sabe? Elas não conseguem colocar um fim naquela energia, né? Então uma pessoa que vive esse modo aqui da bondade, né, tudo que ela fazer vai ser expressão de luz, né, de sabedoria. Seja uma ação, né, seja uma leitura, né, sabe? Entre dessa forma, Herbert. Tu entendeu de uma forma diferente? Então, no meu aqui, dá a entender que o Krishna está falando assim, ó, como você vai identificar uma pessoa que vive no modo da sabedoria? Como é que tá no seu aí? O 11, né?
Não, como é que tá o Sattva aí no seu? Que tradução que você pegou? É o modo da bondade. Bondade, né? Então. Aí ele, para mim, dá a entender assim, ó, vendo a bondade manifestada em alguém, sabe-se que Sattva é a guna que domina, né? Então ele está dizendo assim, ó, quando você vê uma pessoa muito bondosa, muito sábia, você já identifica que a qualidade que domina aquela pessoa, que é a qualidade que se sobressai, como o Bruno falou, é a qualidade da bondade. Né? E aí nos próximos ele vai falando de cada uma delas, né, Bruno? Quer continuar aí? Bora continuar, né, para ficar completo, né? Quando há, deixa eu ver, é o 12 agora. Quando há um aumento do modo qualitativo da paixão, desenvolvem-se sintomas de grande apego, atividade fruitiva, esforço intenso e desejo e anseio incontroláveis, né? O modo da paixão. Sim. Vou avançar para o 13. Quando predomina o modo qualitativo da ignorância, ó filho de Puro, manifestam-se escuridão, inércia, loucura e ilusão. Agora ele vai falar o que acontece, né? Isso aqui que eu achei bem interessante. É bem legal, né? Quando a pessoa morre em um desses modos, né? Vocês vão entender a questão da sintonia, né? Como ela é forte, né? Aí ele fala a pessoa vai morrer, né, Bruno? Ela vai morrer e um desses estados vai estar predominante na hora da morte, né? Aí ele vai explicar o que acontece, né? A sintonia também, né, Beto? A pessoa ela vai exatamente o que ela está vibrando, né? Quando alguém morre no modo qualitativo da bondade, ele atinge os planetas superiores, puros, onde residem os grandes sábios, né? Então, a pessoa que, digamos que passa uma vida, né, vivendo com bondade, né, com sabedoria, né, até mesmo no momento da morte, né? Então, essa pessoa, ela vai desencarnar, ela vai ser certamente auxiliada, né, assistida, né, pelos mentores espirituais dela, que vão estar conduzindo ela a um plano correspondente, né, à sintonia dela, né? É o que a gente chama de ascensionar, né, Bruno? Seria esse estado aí, né? É o espírito que ascensionou, esse que vive nesse padrão vibratório, né? Ele desencarna e vai para os planos mais elevados e não encarna mais. Fica lá, nestes planos, como disse o Krishna, que até acabar o universo, né? Aí o 15, né? Quando alguém morre no modo qualitativo da paixão, ele nasce entre os que se ocupam em atividades fruitivas. E quando morre no modo da ignorância, nasce no reino animal. Então aqui fala que as pessoas que vivem apegado, né, apegado a bens, né, a pessoas, né, elas voltam a nascer, né, na mesma condição, né. E a gente vê muito isso, né, até em espírito, né, as pessoas ficam apegadas, né, aos bens materiais, né, às pessoas, né, e não querem sair daquele ambiente, né. Então veja o tamanho do apego que essas pessoas possuem, né. Por isso que nos versos anteriores, né, o Cristo vai falar que esse modo da paixão são desejos assim incontroláveis, né? E que nunca tem fim, né? Então a pessoa que desencarna assim, ela vai permanecer a mesma, né? Ali apegada aos bens, né? Às pessoas, né? Por isso que a gente escuta muitas histórias, né? De causa mal assombrada, né? Na verdade são espíritos que desencarnaram, né? Tinham tanto apego que não conseguiam esquecer os bens materiais, né? O simples fato de pensar que outra pessoa vai estar ali, assim, já gera uma fica loucura, com ciúme, né? Então essa pessoa ela vai ficar lá perturbando aquele ambiente, né, para que outras pessoas não possam chegar até lá, né? Chega a ser engraçado, né, mas é uma coisa real, né? O Everton até já deparou com essa situação, né, Everton? Sim, infelizmente. Essa questão aqui de nascer no reino animal, eu já não concordo muito, Everton. Eu queria saber a tua opinião. O que é que tu acha disso, cara? Então, no meu aqui tá um pouquinho diferente, né? Tá falando teu aí. O meu já entrando um pouquinho no 16 também, tá? Já dando um spoiler do 16. Pode fazer isso aqui, Bruno? Claro. Então vamos lá. Ó. Ele fala que a pessoa, ao desencarnar, está sintonizado com a qualidade da sabedoria, vai para as altas esferas. Né? Quem está sintonizado com as paixões, com as emoções, né? Retorna ao mundo físico, né? Inclinado para continuar agindo, para continuar nesse, né? E essa energia é a que se sobressai. Então a pessoa vai voltar e vai continuar nessa energia, vai viver as paixões, os apegos, né? Ela vai ser uma pessoa apegada a determinada coisa, né? Tem diversos
formas de apego, né? Então ela vai se conectar naquilo que ela tem sintonia e vai continuar até perder essa sintonia e mudar para outra vibração, né? Que seria a vibração do conhecimento. E da ignorância, ele fala aqui que no meu aqui tá assim, que a pessoa retorna ao mundo físico, mas ela retorna ainda, né, com aquela mesma sintonia para viver sintonizada ali com a ignorância, com as ilusões. E aí ele fala assim, ó, entrando já no 16, né, que o fruto disso daí que vai gerar uma ignorância, vai ser a maldade. É aí que vai nascer a maldade, né? É aí que nasce a pessoa justamente por não ter um conhecimento, por estar esquecida de quem ela realmente é e das coisas do universo, ela vai acabar fazendo mal, né? E vai atrapalhar a experiência ali dos demais, né? Porque quem faz o mal atrapalha, né? É meio que natural isso. Então é assim que está aqui no meu, Bruno. E ele fala que os da paixões, né? Eu vi que no seu aí falou bastante de receber os frutos, né, das ações, né, que a pessoa tem, né. Aqui no meu ele fala que vai receber o fruto dessas ações, e aí ele fala assim, ó, em verdade, né, o que mais se recebe é a dor. Aqui no meu tá assim, né, porque quando você tem apego às coisas, quando você perde elas, você sofre, né. Então ele fala que aí o que acaba se sobressaindo, na verdade, né, nessas emoções é a dor, é o sofrimento, né, justamente por perder aquilo que se tem apego. E aí, pode seguir, Bruno. Eu vou pular para o 21, Herbert, para não ficar muito repetitivo, né? Porque nos outros eles vão continuar se falando isso que a gente já falou, né? Então, deixa eu ler o 19 ou 20, então. Beleza. Na verdade eu não vou ler, eu só vou comentar, tá? Uhum. No 19 e no 20, o Krishna ele vai falar um pouquinho daqueles que superam, daqueles que se reconhecem como algo além dessas 3 qualidades, desses 3 vínculos que faz com que nós fiquemos encarnando aqui na Terra, né? E aí ele vai falar que essas pessoas que superam, né, elas são na verdade os grandes sábios. Eu vou ler, tá? Para ficar mais fácil, ó. Quando o vidente se apercebe de que as qualidades são o único agente e reconhece aquele que se sobrepõe às qualidades, então participa da minha natureza. Então a pessoa que reconhece que está além, ela vai começar a fazer parte da natureza divina, né? Aí ele continua no 20, ó. Quando a alma encarnada ultrapassar essas 3 qualidades que aparecem com a formação de um corpo, e quando se tornou consciente do que existe além delas, libertou-a dos vínculos das gunas, né, das qualidades. E, por conseguinte, também dos vínculos do nascimento e da morte, da velhice e do sofrimento, e bebe o néctar da imortalidade, né? Então, é aquele texto que a gente que fala lá no 2, né? Então, a pessoa que se reconheceu como algo além, que se libertou dos vínculos dessas qualidades, né? Como o Bruno falou, a gente tem elas, mas a gente não é prisioneiro delas, né? Elas servem como instrumento, né? E quando a gente se liberta disso, a gente vai para esses estados mais elevados, onde nem a destruição do universo nos alcança. Então a gente não sofre nem com o fim disso tudo, né? E aí quando for criado um novo, como a gente falou lá no verso 2, né? Aí também essa alma ela também não retorna. Ela não faz parte do universo. Aí pode ir, Bruno. Se quiser comentar algo também. Não, vou pular para o 21. Agora o Arjuna vai perguntar, né? Quais sintomas reconhece quem é transcendental a estes 3 modos qualitativos? Qual é o seu comportamento? E como ele transcende os modos da natureza, né? Então, como a gente já viu, né? Aqui são assim, as 3 energias, né, associadas à natureza, né? Os fenômenos. E tem aquelas pessoas, né, por mais raro que seja, né, que conseguem transcender, né, essas 3 energias, né? Aí o Krishna vai falar as qualidades, né? Deixa eu ver. Aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estão presentes, nem os deseja quando desaparecem, que não se abala nem se perturba com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que são ativos e que está situado no eu,
e tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento, que olha para um torrão de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão, que é igual para com o desejável e o indesejável, que é estável igual no louvor e na repreensão, honra e desonra, que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo, e que renunciou a todas as atividades materiais, disse que essa pessoa transcendeu os modos qualitativos da natureza. Então, uma coisa que não, não é fácil, né, a gente encontrar na esquina uma pessoa dessa caminhando. Porque aqui já são qualidades de um sábio, né, de uma pessoa iluminada, né? A gente vê que não tem essa questão do ego, né, da separação, né? Tem um certo equilíbrio, né? Ele deixa aqui bem claro essa questão do equilíbrio, né? Achei interessante. Tá livre da dualidade, né? Mesmo essas situações acontecendo na vida dela, né? Essa constância, ela tá sempre a mesma, né? Aquela pessoa que nunca muda, né? Tá sempre a mesma, né? Com todas as situações e com todas as pessoas, né? Então é uma coisa rara, né? Para não dizer impossível, né? Uma coisa rara, a gente sabe, né? A gente tem alguns exemplos, né? A gente pode falar de Buda, Jesus, né? O Lao Tzu, pelo que a gente lê, ele era assim também, lembra? Uhum. Chico Xavier, eu acho que é um grande exemplo também. Eu nunca ouvi nenhum relato, apesar de não ter conhecido o Chico Xavier, né? Eu nunca ouvi nenhum relato dele desequilibrado, dele irritado, dele, né, triste, né? Então você vê que a pessoa ela consegue manter o padrão, né? Ela fica sempre ali num mesmo estado, né? Numa neutralidade, né? Ela não se altera com as circunstâncias, né? A pessoa desapegada de dinheiro, como o Bruno falou, né? O mesmo valor que dá para a terra, ela dá para o ouro, né? Então, ela está livre dos conceitos normais, né? Do mundo material, né? Herbert, eu separei até o 25. Tu quer ler os próximos? Não, acho que Tchau, é isso aí. No próximo ele só finaliza, né? Ele só fala que retorna a ele, né? Uhum. Quem alcança esse estado retorna. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, quem não viu ainda o vídeo de introdução, né, esse capítulo, né, o link vai estar na descrição, né? Queria agradecer a presença do Herbert, né? E de todos que acompanham o nosso canal, né? Para que vocês possam estar atentos, né, aos vídeos que a gente está compartilhando, né? Ativa o sininho, né? Compartilha, né? Se conhecer alguém que tenha assim, uma afinidade, né? É uma forma também de estar ajudando nesse trabalho, né? Então, namastê, Herbert, muita paz e até a nossa próxima leitura. Namastê.